Bom, pessoal, então boa noite então, a todos aí. Então a gente inicia, turma, a última UC do módulo, que é de refrigeração e climatização residencial, né? Então aqui, pessoal, a gente vai pegar uma noção, né, dos aparelhos que tem aplicados na nossa residência, né, ou em algumas áreas comerciais pequenas. E também a gente vai ter uma noção, pessoal, de cálculo de carga térmica, né, para aplicado nessas áreas, né? Por exemplo, uma residência, é óbvio que não é toda residência, né? Por exemplo, uma cozinha, outras, vamos dizer assim, cômodos mais específicos da casa, nós não vamos vai entrar nesse cálculo, né? Que aí usa uma outra norma. A gente vai, por exemplo, usar aí para dimensionar de um escritório, de uma sala comercial, de um quarto aí, né? Considerando aí que é uma área comum, né? Uma área que não tem nenhum tipo de nuance e principalmente variáveis de temperatura e umidade que estão implícitas ali, né? Então, mesmo tendo um ambiente extremamente quente e úmido, é, a gente não leva tanto isso em consideração, por exemplo, um quarto, né? Ou uma sala, né? Um dormitório. Ou uma sala comercial mais simples, né? Bom, pessoal, antes de iniciar então aí, eu quero passar um vídeo da indústria e logo em seguida a gente inicia. E a tampa aqui tem um diferencial. Ela já nasce junto com o borne, que é essa peça de metal que a gente usa para conectar a bateria no carro. O borne entra na máquina e a tampa é moldada em volta dele. E por fim, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o único que não dá para ser reciclado. E o que eles fazem aqui? Pegam esse líquido, neutralizam para ele deixar de ser ácido e compactam. Ele fica parecendo um tijolo e aí dá para fazer o descarte correto. E como a parte interna da bateria é feita? Aqueles lingotes de chumbo são colocados aqui nessa máquina e são derretidos. Eles são transformados nessa tripa aqui de chumbo de mais ou menos 12 milímetros de espessura, que vai entrar nessa máquina aqui chamada laminadora. Ela passa por 6 prensas que vão apertando, 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 até a tripa sair com 0,75 milímetros mais ou menos de espessura. Essa lâmina então é enrolada e se transforma numa bobina gigante de chumbo de meia tonelada. Agora a bobina vem aqui para essa máquina e ela vai ser toda furada, vai ficar completamente furada, parecendo uma tela de galinheiro. Olha só. A bobina de chumbo ficou toda gradeada. Uma tela realmente. Só que ela não trabalha sozinha não. Isso daqui, ó, é o principal, é o material ativo. No caso, isso daqui vai servir para ser uma placa negativa, é mais escura. A placa positiva, a massa fica um pouco mais clara. E o que é botado aqui nessa grande batedeira de bolo que se chama maceira? É colocado óxido de chumbo em pó, água e alguns aditivos. Se a massa for ser negativa, é um tipo de aditivo. Se for ser positiva, é outro tipo de aditivo. Para formar as placas, a pasta é colocada sobre a grade, que serve para sustentação, e aí elas são cortadas do tamanho certo e vão para uma primeira secagem. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só mostrar aqui então como é que é a nossa. A gente então tem iniciou então no dia 29/8, né? Vamos até então dia 23/9. Aqui, pessoal, a gente vai ter duas atividades aí, né? Eu vou falar da primeira SAP, depois a gente fala da segunda. Segunda é praticamente é uma, uma extensão aí da primeira, um pouquinho diferente aí, um outro exemplo. Vocês vão ter duas aulas presenciais, né? Uma no dia 14 e outra no dia 21. E aí a gente vai ter duas aulas aqui, pessoal, de 2 horas. Então a gente aqui vai ficar até as 10 da noite,
vai ser bem estendida mesmo, até porque ela vai tomar um pouquinho de tempo para a gente aí. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos ler aqui a primeira situação de aprendizagem aí, ver o que se pede aí, para a gente então aí falar sobre os tipos, né, de refrigerador que a gente tem na área residencial. Então, primeiro vamos entender a contextualização. Como será que gela, né? Então, vamos lá, pessoal. Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço, né, uma OS, com a demanda importante. O cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para a futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Bom, então aqui eu tenho todos os dados. Então eu tenho as dimensões do ambiente. Então ele tem 7 metros de comprimento, largura de 5 metros e altura de 2,90. A gente tem uma janela voltada para o lado oeste com as seguintes dimensões. Então largura 1,80 m, 1,10 m de altura. Um sistema de exaustão contendo dois exaustores de 0,3 metros de diâmetro. Três portas de correr com as seguintes dimensões. Então tem largura 1, altura de 2,10. A iluminação da área, eu tenho 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Total de 320 de iluminação. O piso é revestido então com piso em porcelanato. A cobertura da área é em laje de concreto e telhas de cerâmica. A ocupação normalmente aí por 4 adultos e 2 crianças. Um forno micro-ondas de 35 litros com consumo de 1.450 watts e um fogão de 6 queimadores a gás e um forno elétrico de 42 litros com consumo então de 1.560 watts e utilizam com frequência também uma toadeira com potência de 450 watts. Bom, vou também precisar das informações referentes à refrigeração. Então, sim, ó, tem ainda os seguintes detalhes. O cliente informa que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias. Uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, dupla função, capacidade de 470 litros. Bom, então o que eu preciso fazer? Uma indicação de equipamento de refrigeração residencial, né, eletrodoméstico, verificando se os mesmos atendem às necessidades indicadas na OS. A capacidade ideal do sistema de climatização em BTU, o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias durante 30 dias mês, o consumo do sistema de refrigeração 30 dias mês e 24 horas de uso. Bom, então, pessoal, eles vão fazer isso, né? Primeiro, os equipamentos, né? Aqueles de refrigeração utilizados, né? A capacidade de BTU e o cálculo consumo médio. Então, aqui, pessoal, vai ter o. Opa, peraí. Só um minutinho. Deixa eu só pegar a outra parte aqui, só pra gente. Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer um cálculo, né, com a capacidade de climatização em BTU hora, né, a carga térmica. Então, primeiro a gente vê a carga térmica, depois selecionar os equipamentos de refrigeração que foi citado lá no finalzinho, e depois realiza o cálculo de consumo médio, né? Isso então aqui no EAD. E na etapa presencial, pessoal, vocês vão fazer uma instalação, né? Então, vocês vão passar aí por uma etapa de instalação de um condicionador de ar do tipo split de até 9.000 BTU hora, monofase 220 volts. Vamos fazer uma instalação típica aí de uma instalação na aula presencial, né? Então aí, né, vocês vão fazer tudo conforme, por exemplo, a orientação, né, do professor e lá do fabricante também. Como, por exemplo, nivelar a evaporadora, né, nivelar ali a evaporadora, fazer as conexões corretas, né, fazer o sifão correto, nivelar, por exemplo, o condensador, né, fazer tudo ali conforme tudo ali a parte de orientação, né? Fazer a interligação correta, a carga de gás se for necessário, né?
instalação de linha de drenagem, fazer um teste por aquecimento e rendimento. O professor lá também vai falar isso para vocês. Ok, pessoal? Eu vou passar um exemplinho aí, baseado na norma. Essa SAP aí, pessoal, eu vou trabalhar em cima da SAP, certo? Depois eu peço que vocês dão uma lida aqui, né, dos tipos de aparelhos, né, que a gente tem, né, da área residencial, né? Então, a high wall, a piso-teto, a cassete, também os tipos de condensadores, né? A interligação entre unidade evaporadora e condensadora. Vou focar aqui hoje mais nessa parte dos cálculos, né? Como fazer isso aí? Parece um pouco complexo, pessoal, mas tem uma norma que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui em biblioteca. Deixa eu só ver isso aqui. Não está aqui, ó. Deixa eu só colocar essa norma aqui, pessoal, para vocês não terem problema. Só um minutinho aí. Peraí, quero para ter uma norma aí, ela não está colocada aí. Bom, peraí, deixa eu só. Estamos com problema de acesso à plataforma. A plataforma nossa está falando que nós nem está escrito no Senai. Não sei o que está acontecendo nisso lá, não. Todos os alunos estão reclamando disso aí. Oi, não entendi. Todos os alunos estão reclamando que nós não estamos tendo acesso à plataforma. Tá sem acesso? A gente tem acesso. A gente entra na plataforma e fala que nós nem está escrito na plataforma, no curso, entendeu? Nós estamos tendo esse Entendi. problema aí. Deixa eu só. Então, quem perguntou aqui, né, foi o Adair, Adair. Não, não. Só um minutinho, Adair. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando vocês entram. Vou mostrar minha tela aqui rapidinho. Ó, eu vou mostrar minha tela, pessoal. Óbvio que não é igual a de vocês. Depois eu vou te responder aí, Edilson, rapidinho. Quando aparece a tela de vocês, não aparece, por exemplo, a AUC de refrigeração e climatização residencial, não aparece? Aqui, por exemplo, parece aparece. nada. Nada. Parece Então eu nada. vou reportar aí com a monitora e também vou falar com o pessoal da escola, ver o que está ocorrendo, certo? Aí vem a questão do acesso de vocês aí. Eu vou até já pegar isso aí, já apropriar e poder já dar a resolutiva para vocês. Você queria falar, Edilson? Não, é isso aí mesmo, professor, Vocês, porque então tá todo mundo aí. a, Não, eu vou reportar a, isso aí. a aula abriu dia 29, foi? Foi. Pois é, já são uma semana perdida para nós. Eu não consegui acesso nenhum ainda, desde então. Agora eu me olhei, lá fala que eu não estou nem matriculado em nenhum curso, quando eu vou abrir lá o conteúdo, nada. Não, eu já vou reportar isso aí, pessoal. Já tentar dar essa resolução amanhã já para vocês. Eu já dou uma devolutiva para vocês no máximo até amanhã aí. Vamos ver o que que a gente consegue solucionar, certo? Mas não se preocupe aí, que ninguém vai ser prejudicado aí. Nós vamos dar um jeito para, certo? Para ninguém ficar prejudicado nesse sentido aí. Bom, deixa eu só caçar a norma aqui, pessoal, que eu coloquei numa outra turma aqui e eu vi que não tem na plataforma. Só um minutinho aqui. Existe um livro, uma apostila, chamado apostila, mas é uma apostila direcionada. Ela começa falando de fundamento de derivada e comunicação. Então, ela vai ótica. Só um minutinho, pessoal. Só pôr aqui na. Não existe para mim abordar isso aqui. Começa na página 17. Começa na página 17.
Então, aqui sim, aqui eu acho que vai dar um pouco mais amplio para você. Você construir um vídeo construir, né? Um relatório mais propriedade. Tá? Da mesma forma, Então, vamos lá, pessoal. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui no descritivo. Mostra aqui os tipos. Essa toda a parte que aí vocês deixam para o próximo aula, tá? Bom, então, pessoal, o que está pedindo aí, né? Só um minutinho. Bom, então você recebeu de sua empresa, né, uma ordem de serviço, né, com a demanda importante. Então, o cliente está construindo um apartamento e enviou, então, um projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento, né, para futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Então, na ordem de serviço, constam as seguintes informações sobre a área ser climatizada e refrigerada. Então, a gente tem aí, ó, as dimensões do ambiente. A gente tem paredes de alvenaria, né? Então, são 7 metros de comprimento, 5 metros de largura e altura, pé direito, de 2,9 metros. Considerar a largura como uma parede externa voltada para o oeste, e as demais são todas paredes internas e não condicionadas, né? Então, uma janela sem proteção voltada para o lado oeste, com as seguintes dimensões, largura 1,8 e 1,10 de altura. Duas portas de correr, né, com as seguintes dimensões. Então, largura 1 metro, altura 2 metros e 10, sendo uma na parede leste e outra na parede norte, que vão ficar sempre abertas. A iluminação da área são 4 conjuntos duplos, né, de lâmpadas fluorescentes de 40 watts, total de 320 de iluminação, né? Então, são 4 conjuntos duplos, então são 8, né? 8 vezes 4, 320 watts, né? O piso, então, é revestido com piso em porcelanato. A cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. A ocupação, então, normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Como equipamento, a gente vai ter um micro-ondas 35 litros com consumo de 1.450 watts. Um forno elétrico com consumo de 1.560 watts. E utilizam com frequência a torradeira com potência de 450 watts. O cliente então informa ainda que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, né, com unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, dupla função, com capacidade de 470 litros. Né? Então, primeiro aí, pessoal, vamos fazer a primeira aí, que é apresentar a capacidade do sistema de climatização em BTU. Para isso, então, eu vou utilizar a norma que eu acabei de disponibilizar aqui na plataforma, que é essa daqui, ó. Que é justamente essa daqui, ó. Vou na aba Biblioteca e tem essa daqui, ó, norma 5858. Vou deixar ela aqui, ó, também, que aí eu vou fazer, então, vou fazer o passo a passo com vocês aí. Vamos lá, deixa eu só pegar um arquivo aqui, para a gente fazer, então, o passo a passo. Vai resolver a vida, mas Então, aqui, rapidinho. então, é necessário você explora isso, tá? As números 7 anos. Aqui são as bases, né? Nós temos o sub, que é onde coloca essa globalização, né? Algumas coisas para vocês, do momento de do lado aí vai a bateria inédita, né? Normalmente os utilizam para fazer pequenas listas de spray, por exemplo, a gente para resolver a primeira atividade, é necessário, né? do amortecedor. É legal, né? Essa casa, isso dá uma ambiental, e vai te rodar algumas Totalmente para fazer. você não é. Então, que está
Esses dois capítulos aqui, ó. Também. Bom, pessoal, então vamos fazer o passo a passo. Como é que a gente vai iniciar aí? Então vamos lá, ó. O que que fala essa norma aqui? Ela tem um objetivo, né, tal. E aqui, ó, vou desconsiderar tudo isso aqui, pessoal. O que que eu vou preenchimento do formulário. Se vocês viram, depois vocês viram, tem um formulário que é esse daqui, ó. Esse formulário aqui, pessoal, é justamente para a gente poder fazer, então, a dimensão, dimensionar qual é o BTU hora que a gente precisa, quanto de calor que vai se retirar do ambiente, nesse caso da situação de aprendizagem. Então, aqui ele leva algumas coisas em consideração. Então, o que que leva em consideração? Por exemplo, as janelas, né? Então, tem duas coisas da janela que leva em conta, a parte de insolação e de transmissão de calor, né? Então, a gente vai ver isso aqui passo a passo para entender passo a passo que tem que fazer. Então, insolação, transmissão, paredes, teto, piso, pessoas, iluminação, né? Iluminação e aparelhos elétricos, portas ou vãos e a carga térmica total, que é quando soma, né? Então, primeiro, vamos ver aqui sobre janela. Então, o que que ele pede aqui na primeira parte da janela? Eu vou determinar e somar todas as áreas das janelas de cada parede e preencher, então, a coluna quantidade, que está aqui, ó, a janela insolação aqui. E cada janela na orientação correta, no norte, nordeste, sudeste, certo? Então, primeiro, vamos determinar a área da janela. No nosso exemplo aqui, ó, no nosso exemplo, a gente só tem uma janela, né? Então, vamos primeiro aqui calcular janelas, insolação. Então, a primeira coisa que a gente vai aí calcular a área da janela. Então, vou calcular aqui, ó, a área da janela. Bom, a minha janela, né, pessoal? A área dela aqui, ó, ela é 1,80 m de largura por 1,10 m de altura, né? Então, aqui, ó, é 1,80 vezes 1,10. Então, fazendo os cálculos aí, ó, fazer o cálculo. Então, a gente tem 1,8 vezes 1,1, 1,98 metros quadrados. Então, é 1,98 metros quadrados, correto? Então, achei a área. Bom, a outra coisa que ele pede aqui, a norma, o que que é? O que que pede a norma? Então, aqui, ó, os fatores, eu preciso, então, multiplicar essa área por um fator. Esse fator tem que ser selecionado em cada caso. Bom, aqui está falando, ó, que entende-se por proteção interna persianas, cortinas ou similares, e como proteção externa, toldos ou anteparos, capaz de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário são para vidros comuns. Para tijolos de vidro, multiplicar o fator a usar por meio. Então, aqui eu primeiro tenho que ver, ó, bom, a minha janela, ela está voltada para qual orientação? Ela está voltada para o oeste. Então, para oeste aqui, ó, na norma, a parede oeste, essa daqui, ó, e tem que verificar, sem proteção, ele tem esse fator de 2,100. Se ele tiver proteção interna, 920. Se ele tiver com proteção externa, 630. Então, tem que ver aqui o que está dizendo, por exemplo, no meu aqui, ó. Então, a janela está sem proteção. Então, aqui, ó, minha janela está sem proteção. Então, logo, o que eu vou considerar, ó, é, logo, ó, está na parede oeste, está sem proteção. Então, vou multiplicar por 2,100. Então, aqui eu vou chamar de calor, então vou multiplicar. Então, outra aqui, ó. Então, vou chamar aqui de calor por insolação, né? Calor de janela. Vou chamar de calor, janela, insolação, né? Então, janela, insolação.
Então, aqui o que que eu vou pegar? Eu vou pegar, então, a minha área e vou multiplicar por esse fator que é sem proteção, que é a minha parede oeste e está sem proteção. Então, é 1,98 vezes 2.100. Vou multiplicar aqui, ó. Então, 1,98 vezes, 1,98 vezes 2.100. Então, aqui, ó, 4.158, a unidade aqui vai ser quilojoule por hora, certo? Outra coisa que ele falou aqui na norma, pessoal, vamos fazer tudo passo a passo, ó. Bom, os fatores são para vidros comuns, ou seja, todos esses fatores aqui está considerando vidro comum. Pode falar, Edilson. Esse que o senhor achou aí, professor, 4,158 kJ hora. O que que é isso aí? Pegar, então, a área da minha janela, que é aqui, tá vendo? A área da minha janela, que é a quantidade. Certo. Eu só tenho uma janela aqui, né? No meu caso aqui, né? Específico, né? Eu tenho uma janela só, então, e ela está voltada para oeste. Então, se você observou aqui na norma, para cada orientação ali tem uma janela, né? Tem uma janela a ser considerada. Nas outras eu não tenho janela, né? Então, por exemplo, aqui eu não tenho janela voltada para nenhum outro lugar, só para oeste, né? Correto? Certo. Então eu só vou considerar essa aqui, ó, oeste. Então a área dela é 1,80 por 1,10, que então dá 1,98 metros quadrados. Eu só tenho essa janela. Eu vou multiplicar ela pelo fator. Eu tenho três tipos de fatores: sem proteção, com proteção interna e com proteção externa. Isso aqui vai depender do que está sendo dado no meu problema. Aqui está falando, ó, que a janela é sem proteção. Então, se é sem proteção, que é justamente esse 2,100 aqui, ó. Esse 2,100, que é justamente esse daqui, ó, 2,100, sem proteção para a parede voltada para o oeste. Por exemplo, se fosse uma parede voltada para o norte ou para o sul, ó, para o sul seria zero. E para norte seria um outro valor. Então, no caso aqui, norte é 1.000, tá vendo? Certo. Então, aqui eu estou considerando, ó, sem proteção esse fator, né? E parede oeste. Então, parede, orientação oeste. Por isso, então, que eu vou multiplicar isso em 98 por 2,100, eu tenho, então, 4.158 kJ hora, devido à janela, né, a parte de janela, a insolação, é o calor, né, que passa na janela por insolação, certo? Certo. Até aqui, pessoal, mais alguma dúvida aí? A Podemos ir. SAP, no... a SAP nossa é preencher esse formulário aí, para cálculo simplificado de carga térmica. Justamente. Aí eu estou fazendo bem passo a passo aqui para a gente entender porque se jogar nessa coisa direta aqui, pessoal, a gente fica meio perdido. Eu também confesso que fico perdido aqui. Qual que é a melhor forma? A gente orientar por aqui, ó. Que aqui é um bem passo a passo mesmo, se vocês estão percebendo aqui, ó. Se ler aqui, ó, bem passo a passo. Então, praticamente, você tem que dar uma olhada aqui, aí ele vai falar lá da tabela. O que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma outra forma, uma outra abordagem, que ao invés de ficar preenchendo a tabela aqui, a gente está fazendo, então, esse item aqui, calculando cada um por vez, né? Então, por exemplo, aqui em insolação a gente está fazendo um, agora a gente vai fazer o outro de janela, que agora é devido à transmissão, certo? Então a gente está fazendo bem passo a passo mesmo. Vocês vão ver que dá um pouquinho de trabalho aí, mas é bem mais, vamos dizer, bem mais didático. Você consegue enxergar como monta esse quebra-cabeça aí, né? Como monta esse passo a passo, né? Então aqui, ó, outro fator que a gente vai ver aqui, ó, 2 janelas. Então agora é transmissão. Vamos ver o que que a norma diz sobre transmissão. Ó, o que que eu tenho que fazer? Vou somar as áreas de todas as janelas. Bom, eu só tenho uma janela que é essa, né? Que é de 1,98 metros quadrados. Bom,
Vou preencher com o resultado a coluna quantidade e multiplicar esse valor pelo fator correspondente. Então, qual que é o fator que a gente tem que considerar aqui, ó? Bom, a minha janela aqui, pelo que está falando, ele tem dois fatores, ou é vidro comum ou tijolo de vidro. Bom, pelo que está se falando aqui no meu exemplo, está com vidro comum, não está falando nada. Deixa eu só ver se está falando alguma coisa aqui. Bom, não está falando nada. Então, vamos considerar que é vidro comum, a janela está com vidro comum. Então, qual que é o fator que eu vou utilizar? Vou utilizar esse valor aqui de 210, certo? Então, vamos lá, ó. Então, calor. Então, aqui, ó, o calor. Então, agora é o calor de janela por transmissão. O que que é, ó? É a área das janelas. Então, é a área das janelas, é a soma das áreas das janelas. Então, são as áreas das janelas, vezes, aí vezes o fator, né? Então, vamos lá. Então, no caso aqui, o calor. Então, o calor de janela de transmissão vai ser igual à área das janelas, que é ali, ó, no caso, eu só tenho uma janela, que é 1,98 metros quadrados, vezes o meu fator. O meu fator aqui é vidro comum. O vidro comum, o meu fator é de 210. Então, 210, vou considerar aqui, ó, vidro comum. Se é vidro comum, vou multiplicar aqui, ó, 1,98 vezes 210, ou 1,98 vezes 210, então 415,8 kJ por hora. Certo? Então aqui, ó, é o segundo fator. Nesse segundo fator aqui, pessoal, alguma dúvida aí? Ou um questionamento aí? Bom, agora, esses dois primeiros aí eu olhei para a janela. Agora eu preciso olhar para as paredes, né? As paredes também transmitem calor. E esse calor, então, eu preciso retirar ele para poder refrigerar o meu ambiente, para poder climatizar meu ambiente. E como eu faço isso? Então, vamos ver as considerações aqui pela norma. O que que diz a parede, né? Primeiro aqui na parte de parede. Determinar a área das paredes expostas externamente, multiplicando a largura pela altura. As portas devem ser consideradas como parte da parede e as janelas não. Então, no caso aqui, pessoal, não vou descontar a área das janelas e vou incluir a porta também como parte da parede, certo? É, Outra coisa que ele fala aqui, ó, a parede de exposição externa sul. Então vamos ver aqui, ó, é, no sul aqui, ó, é uma parede interna e ela mesmo ela sendo externa aqui, ó, deve ser considerada separadamente, né, lá, ó, considerada em separado. No caso aqui é a parede interna, né? E as paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul. Ou seja, aqui, ó, eu tenho parede interna aqui, aqui e aqui. É, Posso considerar, então, pessoal, que essas paredes são todas paredes sul. Além dessa daqui, que está virada para o sul, essa parede leste também é considerada como sul, assim como a parede norte. E a única parede externa que a gente tem é a parede voltada para o oeste, né? Então, a única parede externa que a gente vai considerar aí, correto? Então vai ser a única parede aí. Vamos fazer depois um. Então vamos lá. Denomine-se então construção leve a parede com espessura inferior a 15 centímetros. E construção pesada a parede com mais de 15 centímetros de espessura. Então, para saber isso aqui, pessoal, tem que saber se o meu exercício está falando alguma coisa sobre essa parte de construção. Bom, quando fala alvenaria, pessoal.
quando se fala alvenaria, considera então tijolo ali com os rebocos. Considera construção leve, né? Se pode considerar então como construção leve. Como fala parede de alvenaria, né? Então isso, então a gente pode considerar ele como olha lá, ó, considerar a largura como a parede externa voltada para o oeste são internas e não condicionadas, né? E a parede de alvenaria. Então, a alvenaria eu vou considerar como construção leve, né? Bom, as paredes contíguas a ambientes condicionados, não é o caso, são paredes internas, né? E anotar, então, e considerar os fatores, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, as paredes. Então, as paredes internas, externas de orientação sul, bom, não tem nenhuma parede externa de orientação sul, mas tem de outra orientação, né? De outra orientação, a gente tem a norte. Então, a de orientação sul aqui, ó, não tem. As paredes internas, né? A gente tem três, né? Que é a sul, a norte e a leste. A única que está exposta é a oeste, né? Então, por exemplo, três aqui paredes, ó. Então vamos lá, ó, três paredes. Então vamos lá, ó, a parede externa. Então a gente tem parede externa. Então tem a parede externa. A parede externa, orientação oeste. Orientação oeste. Então aqui, ó, eu vou fazer então a área da orientação oeste. Conforme a nossa, conforme a nossa aqui, ó, ela é 5 por 2,90, né? Então aqui, ó. Então a minha área aqui, ó, a área da parede da parede oeste, ela é igual a 5 por 2,90. Então, por 2,90. Então, lá, 5 vezes 2,90, 14,5 metros quadrados. Então, 14,5 metros quadrados, né? E então, pessoal, pela norma aqui, ó, vou considerar então, ó, aquela outra orientação, que é oeste, e eu vou falar que ela é construção leve. Então, aqui, ó, tá meio ruim de enxergar, pessoal. Tá ruim. Deixa eu só ver aqui, ó. Pode considerar que ela é 84, 55 para construção leve aqui para orientação sul e 84. Então, vou considerar aqui 84. Então, vamos lá, o calor. Então, vou colocar aqui, ó, calor pela parede. Parede oeste. Então, é igual a 14,5 vezes 84, que é então... Oi? Então, é parede de outra orientação e de construção leve. Construção leve. Então, aqui, ó, faço um peso do outro, que é 14 vezes, né, 84. Então, aqui eu tenho 1.218 kJ por hora, certo? Então, agora, pessoal, a gente vai considerar as paredes internas. Então, quais seriam as outras paredes internas? Essas três aqui, ó. Então, é a parede sul, parede norte e a parede leste, tá vendo? Então, são consideradas paredes internas. Então, vamos lá, ó, parede externa ou parede interna, né? No caso, paredes internas, né? Então, as paredes internas eu tenho orientação sul, né? Sul.
norte e leste. Então, vamos considerar aqui, ó, os cálculos, né? Então, vamos lá, vamos voltar para a norma de novo. Então, as paredes internas, então todas têm o mesmo fator, que é 33. Então, primeiro aqui a gente vai calcular a área. Então, por exemplo, então vamos calcular a área por área aqui, ó. Então, vou calcular a área. Bom, a área da parede sul, então a área da parede sul, ela vai ser igual à área da parede norte, né? Então é igual à área da parede norte, não é? Então, é a mesma área aqui, né? Então eu desconsidero a porta. Então vamos lá, ó. Então ela é 7 vezes 2,90 de pé direito, né? Então 7 vezes 2,90, 20,3 20,3 metros quadrados. Certo? 20,3 metros quadrados. Agora eu vou calcular a área da parede leste. Bom, a área da parede leste, então a área da parede leste, ela é igual à área da parede oeste, né? Então nem precisa de eu ficar fazendo cálculo aqui, né? Então a área da parede oeste, que é igual a 14,5 metros quadrados, né? Então eu tenho então as três áreas aí, né? Então agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o calor, né? O calor é... Aqui eu vou mudar, pessoal. Ao invés de colocar parede oeste, eu vou colocar a parede externa. E aqui eu vou chamar de calor de parede interna, né? Então aqui eu só para dar uma nomenclatura correta aqui certinha para a gente não confundir. Então aqui ó, calor parede interna, certo? Então aqui eu vou somar, vou colocar entre parênteses, né? Eu vou somar então as três áreas, então é 20,3 mais 20,3 mais 14,5 e esse valor todo vai ser multiplicado pelo fator. O meu fator aqui pela norma, parede interna lá, ó, 33. Então vamos multiplicar por 33. Vai dar igual. Então vamos somar, ó, 20,3 mais 20,3 mais 14,5. Dá 55,1. Multiplico por 33 e temos então 1818,3 kJ por hora, certo? Ok, pessoal? Então até essa parte das paredes aqui, tudo certo? Sem problema? Conseguiram entender aí? Bom, olhei, pode perguntar, Edilson. Professor, Sim. não é assim, tão fácil não, porque eu tenho que ler esses formulários aí, né? Se o senhor teria o início da página aí para nós ler aí, desse, dessa norma aí? Não entendi. Se tem a norma? Não, eu quero saber assim, se você tem a página certa aí para nós ler, para dar atenção especial nela aí, Sim, nessa sim, norma ó. aí. Essa norma aqui, ó, é a página 13, é onde está o cálculo aqui, né? E a parte das etapas, já vou te falar, ó, Edilson. Pode ignorar tudo isso aqui para cima, ó. Você vai olhar a partir da página 10 e a parte 7.2 aqui, tá vendo? Você vai ler a partir da página 7.2. Da 7.2 aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Vai do 1 ao 10, certo? Pronto, é só isso aqui e aqui a parte. Bom, não.
A parte A, da norma... Hum? a SAP mesmo a gente vai ver se eu entendi. Se estiver errado, você me corrige aí. Pegar esse formulário aí, né, da carga térmica, né? Formulário, e fazer as anotações nele, é isso? Isso, você pode utilizar, tem lá a planilha, você pode utilizar ela aqui, ou pode fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, Edilson. Pode fazer ele É? passo a passo. Depois a gente vai somar cada um desses fatores aqui, ó. Tudo que tudo tá escrito calor aqui, ó. No final a gente vai calcular. Então a gente vai calcular esse calor aqui, vai calcular esse, vai calcular esse, vai calcular esse, e os outros que a gente vai olhar lá para frente também, Certo. certo? Porque cada parcela aí no final a gente vai somar. Mas não esquenta não, o Edilson. A gente tá fazendo passo a passo aqui para a gente ter uma noção. Você pode ver que dá um pouquinho de trabalho, mas se a gente orientando pela norma, lendo a norma, olhando item por item, a gente consegue montar um quebra-cabeça. Porque assim, é muito fatorzinho que a gente tem que considerar. É porque essa parte da refrigeração, ela é bem minuciosa mesmo. Tem todos esses milímetros aí. É bem enjoadinho aí, mas a gente vai fazendo passo a passo aí. É só para a gente ter noção também. Depois eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já viram aí, os sites que tem, por exemplo, venda de ar-condicionado. Vou mostrar para vocês aí que eles fazem praticamente um cálculo bem. É só jogar os parâmetros e já sai os cálculos tudo pronto. Aqui eu estou mostrando para vocês como funciona, né, de fato isso. Pra vocês terem uma noção mesmo de onde saem os cálculos, né? Como diz, não é nada tirado aleatório, né? Então são estudos. Por isso que é uma norma que rege aí, certo? Tudo certo aí, Edilson? Tá? Consegui responder Certo. a sua pergunta aí? Certo. Bom, então, próximo passo, pessoal, olhamos a janela, olhamos as paredes externas e internas. O que que a gente vai ter que olhar agora? O teto. O teto, ele tem agora algumas opções. O teto ele vai estar em laje com 2 centímetros e meio de isolação ou mais. Ele pode estar entre andares, pode estar sob telhado isolado ou sob telhado sem isolação. Aí eu vou escolher um deles aqui. Minha laje, ela vai estar em uma dessas situações aqui, né? Vamos ver o que que o meu exercício aqui está pedindo. Bom, vamos lá. Dimensões do ambiente, considerar a largura, as paredes internas não condicionadas. Bom, não falou nada aqui, falou só que o piso é revestido com piso em porcelanato, ó. Cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Bom, se está em laje de concreto e telhas de cerâmica, bom, o que mais casa aqui, ó, em laje com telha de cerâmica, eu posso considerar ele com isolação, né? Então, em laje com 2 centímetros e meio de isolação ou mais. Então, posso considerar essa aqui, ó, em laje com 2,5 metros ou mais. Então, tem o teto. Então, agora é o teto. Do teto. Agora eu vou inserir a área do meu teto, né? Então, a área do teto. Então, a área do teto então ela é 7 por 5, né? Então, 7 por 5, vai dar, então, 35 metros quadrados, né? Bom, então agora eu vou fazer, então, o calor devido ao teto. Então, agora vai ser Então, agora o calor pelo teto vai ser igual aos 35 vezes o fator. Meu fator, eu vou considerar esse aqui, ó, em laje com 2,5 centímetros de isolação ou mais. Esse valor aqui de 125. Então, vezes 125, que é com laje, né? Em laje, né? Com 2,5 centímetros de isolação ou mais.
A metragem da laje aí deu quantos metros? A metragem da laje ela é 7 por 5, dá 35 metros quadrados, né? Isso. Aí eu vou multiplicar ela por 125, que é o fator. Então Tá na agora, norma. Ok. aí eu vou multiplicar então agora 35 por 125. Olha lá, 4.375 kJ por hora. Certo? Bom, olhei o meu teto agora. Agora eu vou olhar meu piso, né? O meu piso, o que que ele está falando aqui, o meu exercício? O piso, ó, é revestido com piso em porcelanato, né? O que que ele fala do piso aqui, ó? O piso, então, exceto o direcionamento sobre o solo. Bom, no caso ele é sobre porcelanato, vamos multiplicar então aqui por 55, né? Então agora é o piso. Então o piso aqui, primeiro eu vou... Bom, a área do piso, pessoal, é a mesma área do teto, né? Então a área do Sim. piso, a área do piso. Então vou só colocar aqui é igual a... 35 vezes. Opa, peraí, só... É igual a área do teto. Então a área do teto, que é igual a 35 metros quadrados, né? Bom, então agora eu vou calcular o calor pelo piso, né? Então, o calor pelo piso é a área, né? 35 vezes o meu fator. Meu fator do piso aqui, ele é 55, né? Então, 35 vezes 55. Ó, 35 vezes 55, 1925. Então, 1925 kilojoule por hora, certo? Bom, o próximo fator que eu tenho que considerar, pessoal, é o número de pessoas, né? Quantas pessoas tem? Então, no meu exercício aqui, o que que ele está falando? É, Vamos lá, eu tenho, tem um lugar que fala aqui o número de pessoas. Tá aqui, ó, 4 adultos e 2 crianças. Então, eu tenho 6 pessoas, né? 6 pessoas no total. Então, aqui 6 pessoas. Então, agora eu vou inserir aqui, né, Então, aqui o calor de pessoas, então, o que que eu pego o número de pessoas e multiplico por 630. Então, aqui o calor de pessoas, calor pessoas, vai ser igual, então, são 6, né? 4 adultos, 6 crianças, 6 vezes 630. Então, fazendo aqui, ó, 6 vezes 630, 3.780. 3.780 kJ por hora. Certo? O próximo fator que a gente tem que considerar, então, aqui, ó, iluminação e aparelhos elétricos. O que que o nosso exercício fala dos aparelhos? Então, tem um forno micro-ondas de 1.450 watts, um forno elétrico 42 litros que 1.560 watts e torradeira de 450 watts. E aqui dos aparelhos elétricos, vamos só olhar o que que ele fala aqui, ó, tem que estar em watts. Então, aqui, ó, olha lá, iluminação e aparelhos elétricos. Então, determinar o valor total da potência watts das lâmpadas e dos aparelhos elétricos, né? Em uso no ambiente, anotar o resultado na coluna quantidade e multiplicar pelo fator, né? Então, vamos lá. O que que a gente tem, então, né? Além desses 3 aparelhos, a gente tem a iluminação, ó, que é 320 watts, né? Que é oito lâmpadas fluorescentes de 320 watts. Então, agora o fator aqui, o sétimo fator, que voltar aqui para a norma, o fator 7 é iluminação e aparelhos elétricos. Então, é iluminação e... Então, aqui, ó, então, calor
iluminação e aparelhos. Então, eu vou colocar entre parênteses, né? E vou somar, ó. Então, primeiro aqui, eu vou ter 320 da iluminação, né? 320 mais 1.450 do micro-ondas, mais 1.560 do forno elétrico e 450 da torradeira. Eu vou somar tudo e vou multiplicar pelo fator, que é de, vamos ver aqui, Faltou o refrigerador ainda. não, mas bom, a gente pode até considerar aqui, né? Então, se vocês quiserem depois considerar aí, pessoal, nem pode ficar à vontade. Porque o que que a gente precisaria, então, antes, então, até de fazer o cálculo? Você pode pegar, então, ó, até como sugestão, então aqui, ó, considerar também, né? Considerar o consumo, a potência de consumo do refrigerador, né? Do congelador, é, e a dupla função, vou colocar do duplex aí, né? Que tem refrigerador e congelador, né? Então, do duplex. Aí você soma, né? E multiplica aí pelo fator. No caso, o fator aí, né? É de 4, né? Aí você multiplica por 4. Aí você vai dar um valor aí, certo? Vou considerar só esses 4 aqui, certo? Depois, se vocês quiserem considerar aí também, fique. Aí vocês podem só alterar esse fator aqui, tá bom? Então vamos somar aqui, ó. 320 mais 1.450 mais 1.560 mais 450. Multiplico por 4. Então tenho 15.120. 15.120 na verdade, né? Kilojoule por hora, né? Ou na verdade aqui, watts, mas a gente pode colocar kilojoule hora aqui que já fica convertido, né? Bom, o próximo fator aqui, pessoal, que eu tenho que considerar são as portas ou vãos, né? Continuamente abertas para áreas não condicionadas. Então, o que está falando aqui nas portas ou vãos? Ó. Determinar a área das portas ou vãos que vão permanecer constantemente abertas para ambientes não condicionados, e anotar na coluna, né? Multiplicar esse valor pela coluna quantidade vezes fator. E o próximo passo é, quando a largura da porta ou vão for superior a 1,5 m, vamos ver se esse aqui é superior a 1,5 m. Não, a largura não é, ó, é menos, né? Então, for superior, o ambiente não condicionado deve ser considerado, né? Do cálculo de carga térmica. Bom, a gente pode aqui considerar ou não, né? A gente pode fazer um cálculo ali considerando, por exemplo, como está continuamente aberto, independente se tem mais ou menos de 1,5 m, é bom considerar, até para efeito aí de carga térmica, né? Porque, por exemplo, quando fica totalmente aberto, o ambiente não fica blindado, ou seja, a gente não consegue manter a temperatura muito tempo. Então, ou seja, vai entrar calor ali de uma certa forma, né? Então, vamos considerar que está continuamente aberto essas portas, né? Então, vamos lá. Fator 8 é portas ou vãos. Então, vamos lá. A gente pega as áreas das portas e vãos. Então, primeiro vamos considerar as portas. Então, a gente tem duas portas de 1 por 2,10. Então, a área das portas, né? Então, a área das portas vai ser igual a 2 vezes, né? 2 vezes 1 por 2,10. É que eu estou pegando duas vezes a área, né? Então, 1 por 2,10 vezes 2 vai dar aí o 4,20, né? Só para a gente fazer aí, né? Descarte de consciência, né? 2 vezes 2,10. 4,20, né? Então, 4,20 metros quadrados, né? Vezes. Agora a gente vai calcular o calor, né? Que é pelo fator ali que ele está pedindo, né? Então, lá, ó, 630.
Então, vamos. Então, agora é o calor. É o calor devido a portas vãos, né? Então, vamos lá, é 4,20 vezes 630. 2.772. Quem soprou aí pode falar aí. 2.772. 2.772. Não, 4,20 vezes 630? 4,20 vezes 670. Não, 264.600. Não, 4,2? É 4,2 vezes... 630. É isso mesmo, 2.646. 2.646, né? Não, porque eu achei que dava 26, eu falo, não deu. Então, 2.643, né? Quilojoule hora. Certo? O próximo passo, então, agora é somar tudo isso aqui, né? Então, agora é fazer o subtotal. O 9, então, agora é o subtotal. Então, o subtotal, vamos colocar aqui, ó. Vou chamar de calor subtotal. Então, agora é cada um desses aqui, ó. Então, é o calor, janela, insolação. Então, é o calor, janela, insolação. Calor, janela, insolação, mais o calor pela janela de transmissão. Então, calor, janela, transmissão, mais o calor agora pela parede externa, né? Calor, parede externa. Então, calor, parede externa, mais o calor, parede interna. Então, é calor, parede interna. Mais o calor no teto, né? Calor devido ao teto. Calor do piso. O calor devido ao piso. E dos eletroeletrônicos. Calor devido ao piso. O calor devido a pessoas, né? Calor, pessoas. Calor de iluminação e aparelhos elétricos, né? Então, calor. Então, calor. Iluminação. Aparelhos. E calor, portas e vãos, né? Então, agora, pessoal, vamos somar aí, né? Vou colocar cada um aí, ó. Calor, né? Então, lá, o calor subtotal. Então, calor de janela e insolação, qual que é o valor aqui? 4.158. Então, 4.158 mais. Bom, calor por transmissão, 415,8. Então, 415,8 mais. O calor da parede externa, 1.218. Então, 1.218, né? O calor parede interna, né? Então, calor parede interna, 1.818,3. Então, 1.818,3. O calor do teto, né? O calor gerado aí no teto, 4.375. 4.375.
Calor do teto, calor do piso, 1925. Calor do piso. Pessoas, 3.780. Calor do... pessoas, calor de iluminação, 15.120. Então, 15.120. E portas e vão, 2.646. Então, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, 9, né, 9 fatores ali, porque são dois aqui relativos a paredes, né. Então, vamos contar, né, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né. Então, a gente tem 9 aí. Somando, então, aí, né, pessoal? Vamos somar tudo isso aí. Vamos lá, vamos usar a calculadora aí e vamos somando. Vamos lá. Deixa eu zerar ela aqui. Então, 458 mais 415,8 mais 1.218 mais 1.818,3 mais 4.375 mais 1.925 mais 3.780 mais 15.120 mais 2.646. Então, dá lá, ó, 35.000. 456,1 kJ por hora, certo? Bom, pessoal, mas tem mais uma coisa a se fazer. Primeiro, a gente tem que calcular pelo fator do mapa. Vamos considerar, pessoal, que a gente está instalando aqui em Goiás, né? Então, se a gente vai instalar em Goiás, qual que é o fator geográfico qual que é o fator ali devido ao mapa? Tá aqui, ó. Bom, Goiás então está na região aqui que é 1. Então é só multiplicar por 1. Então o calor total vai ser igual ao subtotal, que vai ser esse mesmo valor. Então aqui o meu calor total, vou já colocar o calor total. Então o calor total vai ser esse mesmo, 35.456,1 kJ/hora. Certo? Bom, então pessoal, eu preciso fazer a conversão de kJ/hora para BTU por hora. Como é que eu faço isso? Só multiplicar por 0,947, né? Então, eu multiplico esse valor aí, ó, por... Então, aqui agora eu vou fazer o meu calor aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu calor total, vai ser em BTU hora. Então, BTU horário, BTU hora. Então, é 34, ou 35.456,1. Vou multiplicar então por, vou colocar vezes aqui, vezes 0,947. Então vamos fazer vamos multiplicar então por 0,947. 33.576,92 BTU por hora. Bom, achamos isso aqui, certo, pessoal? Então, o que o exercício pede ali? A gente, então, indicar qual é o aparelho, né? Então, bom, tem aparelho de 33.000 BTUs, eu acho que acima dele é 36, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver lá, ar-condicionado. Eu acho que tem 36.000, ó. Tem, ó, 36.000 BTUs, ó. Bom, 33 não pode ser, né, pessoal? Tá bem em cima. Vamos considerar 36, né? Ó, o site que eu falei para vocês, pessoal, o Frigelar, ó. Ó, tá vendo, ó? 36.000. Aí, a partir dele, pessoal,
Vou pegar qualquer um aqui, ó, 36 mil, vou usar qualquer um. Vou usar esse aqui, ó, da GRI, né? Ou da Elgin, tanto faz. Vou pegar esse aqui só de exemplo. Ou da Carrier, vou pegar esse aqui, ó, certo? Vou pegar esse. Aí eu vou pegar os dados dele de consumo, porque o que que eu preciso saber agora? Não selecionei meu aparelho, agora eu preciso saber, olha lá, ó. Eu preciso saber o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando 8 horas por dia e 30 dias por mês. Então aqui eu tenho que pegar os dados, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho o meu consumo por ano. Bom, como é que eu faço então o consumo dele por dia ou por hora? Um ano tem 365 dias e um dia tem 24 horas. Então você pega 365, você pega 365 e multiplica por 24, né? Então você tem 8.760 horas no ano, né? Então eu pego esse valor e divido por 8.760, que lá que é 1.547,1, e o 547,1 divido pelo 8.760. Então tem esse consumo aqui, ó, em quilowatt-hora aí, ó, ou em quilowatt, né? Porque quilowatt-hora por hora é quilowatt. Então agora eu multiplico ele por 8 e por 30, né? Então pega esse valor aqui, ó, 0,176, multiplico por 30, multiplico por 8. Então tem aí um consumo mensal aí, ó, que é 42,24 quilowatt-hora mês, né? Então aqui é só um exemplo, pessoal. Depende muito do aparelho que vocês vão adotar aí, né? Aqui é só um exemplo. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí a ideia? Deu para entender um pouquinho. Deu pra entender aí, pessoal? Alguém aí, pessoal? Mais alguma dúvida e questionamento? Eu tenho questionamento aqui. Pode falar disso. Ó, pô. Pouco tempo, pouco tempo. Hum? Tá com pouco tempo aí. Essa. Não liberou as aulas para nós lá, o conteúdo lá, eu tô atrasado aqui. Não sei se tem mais aí pessoas aí na minha situação, né? Não, mas não se preocupe com isso não, Edilson. O problema aí, a gente dá uma estendida, eu converso com o pessoal da escola, vocês não vão sair prejudicados nisso aí não, tá bom? Vou ver até, tem que terminar a aula, até eu já aproveitar o restinho de expediente aqui, ver lá com o monitor, já a gente já formaliza ali um contato com a escola, porque eu acho que não vai ter o pessoal lá agora, né? Professor lá, mas a gente vai ver isso aí. Tá bom, pessoal? Mais algum questionamento aí, alguma pergunta? Ah, tá ok. Certinho, pessoal? Bom, Certinho. se tiver, então, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver com alguma dúvida, um questionamento, pessoal, não deixe de procurar, pode enviar mensagem aí, no momento que vocês acharem pertinente aí, eu respondo vocês aí prontamente, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a vocês, então, uma boa noite, ok? Então, todos com Deus aí, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Então, pessoal, tchau.